hoje o tema vai ser como resolver o descontrole financeiro e deixar de ter dívidas acumuladas. Realmente, se o terapeuta não tiver capacidade e técnicas para lidar com esse tipo de situação, aí sim, para esse terapeuta é proibido fazer qualquer tipo de regressão ou qualquer tipo de trabalho relacionado a isso, porque uma vai compensando a outra. Se eu estou com um problema financeiro, isso vai afetar o meu relacionamento. Tem essas necessidades de se livrar do dinheiro e de ter dívidas para suprir as suas próprias necessidades. Diretamente dos estúdios Miraon, mudamos o nome. Caramba! Mudamos o nome. Miraon. Começa mais um Hackeando a Mente Podcast. E meu nome é Igor Janotti. Mira aqui, mira on. Meu nome é Jim Farnese. E hoje o tema vai ser como resolver o descontrole financeiro e deixar de ter dívidas acumuladas. Esse título tá tão grande que eu tive que ler. Não decorou, não. Eu não decorei ainda. Mas antes da gente começar a falar sobre este tema maravilhoso, já deixa seu like para esse vídeo ficar bem likeado. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Marca o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. E, claro, deixa o seu comentário com críticas, sugestões, perguntas. Porque quem pergunta mais ganha mais dinheiro. Isso aí. Então, deixa aí nos comentários tudo que você quiser, tudo que você puder. E também a frase que o Jim vai falar agora. Eu tenho total controle sobre minhas finanças. Escreve nos comentários, porque tudo que você escreve nos comentários se manifesta na sua vida. Se fosse você escrever um monte de afirmação positiva aí, você está jogando na sua mente aquilo que vai acontecer em você. Isso aí, show demais. Então vamos lá. E aí, como que eu faço para não ter descontrole, né? Descontrole financeiro. E não acumular dívidas. Não acumular dívidas. Legal, meu querido. Porque antes eu quero devolver a pergunta. Por que você acredita que a maioria das pessoas tem descontrole financeiro? Porque isso eu aprendi até com o Thiago Porto. Porque as pessoas têm uma necessidade terapêutica de resolver as questões da sua vida. Então ela faz muitas compras para funcionar como terapia. Devia gastar com terapia. Devia gastar com terapia, porque se você gasta com terapia, você vai suprir essa necessidade de ficar fazendo compras desenfreadas, né? E você vai economizar muito dinheiro fazendo terapia. Exatamente. Tipo, muito louco isso. Se fizer essas terapias modernas, né? Eu vou chamar de terapia moderna. É verdade, cara. Vou chamar de terapia moderna, apesar da hipnoterapia ter anos, né? Até mais antiga do que a própria psicologia. Até mais antiga, mas ela é menos difundida. Ela está começando a ser difundida agora nos anos 2000, né? Porque aqui no Brasil, quando a hipnose chegou aqui, ela ficou muito atrelada à hipnose de palco. Como ficou atrelada à hipnose de palco, ficou como se fosse uma brincadeira. E nos últimos 10 anos que ela vem crescendo como um modelo de terapia que resolve, né? Uma terapia que não precisa criar dependência do paciente com um terapeuta, por exemplo. A parte do transe é a parte mais simples, né, da hipnose clínica, né? Uhum. Tipo, é só uma pequena ferramenta ali para fazer a terapia, como se fosse o bisturi do médico. Exato. Né? Tipo, é só uma ferramentinha ali para você abrir o subconsciente da pessoa. Abrir o subconsciente como se fosse um bisturi, né? Você abrir a mente dela ali. Agora, o que você vai fazer depois que você cortou ali e abriu a pessoa, né? Ou abriu a mente, que é o que mais importa, né? É o mais importante para você resolver essas questões, né? E isso ontem, inclusive, eu fui questionado num podcast que eu participei. O rapaz falou assim, estão falando aqui que é proibido fazer regressão dentro da hipnose. Aí eu perguntei, mas desde quando é proibido? Se não, porque pode fazer a pessoa resgatar uma memória ruim,
essa memória ruim pode desencadear emoções ruins e traumatizar. Eu falei, realmente, se o terapeuta não tiver capacidade e técnicas e responsabilidade para lidar com esse tipo de situação, aí sim, para esse terapeuta é proibido fazer qualquer tipo de regressão ou qualquer tipo de trabalho relacionado a isso. Mas se o terapeuta ele tem capacidade, é mais do que válido e necessário ele fazer algum tipo de regressão para ressignificar ou dessensibilizar aquele trauma que está atrelado àquilo que ele está buscando ali com o paciente. Então eu falei, não, é proibido só para o terapeuta que não tem capacidade para fazer esse tipo de técnica e nem para saber lidar com as catarses emocionais que pode surgir. Acontece muito isso, né? Mas qual que é o termo proibido? Tipo, proibido pelo Estado? Proibido Não sei pelos nem de médicos? onde, Proibido pelo... não sei nem de onde tirou. Era uma pergunta nos comentários do podcast. Tá. Fiquei sabendo que é proibido fazer regressão. Inclusive, ele falou que teve 2 hipnoterapeutas que foram no podcast que falou que não gosta de fazer, não falou nada sobre ser proibido, que não gosta de fazer. Eu falei, não gostar de fazer é uma coisa, ser proibido de fazer é outra. Mas se o cara não tem capacidade emocional, o terapeuta, para ajudar o seu paciente a passar por aquela questão ali, realmente é proibido para esse tipo de terapeuta. Mas como que você faz hipnoterapia sem fazer regressão? Aí, cara, vai fazer só ensaio mental e utilizar muito mais da PNL para jogo de futuro. Né? Ressignificação de como você se sente agora e futuro. E aí você não trabalha os gatilhos que foram instalados no passado. Ou seja, as raízes continuam da mesma forma, gerando os mesmos frutos no final das contas. Então, tipo, não utilizar não vai resolver trauma. Não. Porque o trauma está atrelado à raiz. À raiz, alguma coisa que aconteceu. Né? Então... E aquilo que aconteceu precisa ser trabalhado. De alguma forma. Enfim. Então, é basicamente o hipnoterapeuta que fala, eu não faço regressão, mas eu resolvo todos os seus traumas. É mentiroso. Mentira. Tipo... Mentira. Ele vai fazer algo que a própria pessoa podia fazer sozinha. Entende? Até mesmo rodando os altos programas do Prime, a pessoa se livra de inúmeros bloqueios sozinha, sem precisar de um terapeuta. Só que eu falo lá no Prime, aqui, se você tem um trauma atrelado e você percebe que seu comportamento não muda, existe uma raiz mais profunda e aí precisa de um tratamento. E a regressão dentro da hipnose é um dos tratamentos que mais vão gerar resultado. Assim como uma constelação familiar, por exemplo. Né? Também é como se fosse uma regressão, não só regressão própria, mas regressão de antepassados e por aí vai. Mexe muito nessa questão do passado e de devolver o peso. Então, assim, só é proibido para o terapeuta que não tem capacidade de lidar com esse tipo de situação, que fica com medinho de traumatizar o paciente, significa que ele não está capacitado realmente nem para atender. E que existe, né? Infelizmente tem terapeuta aí que não está preparado para poder realmente ajudar as pessoas, não está precisando muito de ajuda antes de mais nada. Precisa fazer terapia antes para depois. Terapia e treinar, né? Faz tratamento comigo que a gente resolve as suas questões no passado, depois você aprende a resolver de outras pessoas também. Legal, cara. Mas legal. E aí, você ia falar alguma coisa agora? Não, que você realmente acertou um dos pontos, né? De que a gente geralmente gasta as coisas para poder suprir uma necessidade interna nossa, que é como se fosse algo terapêutico e por isso que acaba tendo descontrole financeiro, porque o comprar em si, ele gera dopamina, a dopamina gera prazer. O prazer é algo que o nosso corpo quer o tempo inteiro. Comprar gera prazer. É saciável, você pega para comprar alguma coisa, você compra e você fica satisfeito naquela hora. Passa ali 1, 2 horas, para que eu comprei isso aqui, cara? Não é assim que a gente sente? E assim, eu não sei se é com todo mundo, mas por exemplo, esse iPhone aqui, eu senti mais emoção, mais alegria e felicidade de ter ele no ato da compra. Talvez até antes de comprar, talvez na hora que eu decidi comprar de fato, que eu sabia que eu ia ter eu fiquei mais alegre, mais feliz do que uma semana depois que eu tava com ele, já tinha mexido em tudo, já sabia tudo e tal. E é assim, comigo pelo menos, é assim com todas as coisas que eu tenho. Eu sinto mais prazer na conquista. Mas todo ser humano é assim. Todo ser humano tem desejo por ter acesso. Depois que a gente tem acesso, passa esse desejo ou esse querer.
que é algo mais brando. E aí acaba tendo esse descontrole financeiro, porque acaba se tornando um vício. E eu até falo que dívidas financeiras, na verdade, está escondendo uma dívida relacional e uma dívida emocional. Dívida de relações e dívida emocional. Qual que é a diferença de dívida emocional e dívida relacional? De emocional é de dentro, com você mesmo. Dívidas de relações é como você se sente em relação a outra pessoa. O emocional é de você com você mesmo. Então Entendi. tem dívidas emocionais que você está sentindo, por exemplo, culpa, medo, escassez, sei lá, alguma coisa dentro de você que você sente em relação a você mesmo. É uma dívida emocional. Para suprir isso, eu pego todo o dinheiro que eu ganho e vou lá gastar. Eu gasto com comida, eu gasto com bebida, eu gasto com roupa. Para quê? Para eu tentar, de certa forma, e aqui é tentar mesmo, porque não vai conseguir, tentar, de certa forma, suprir essa necessidade emocional. E tem a dívida relacional, que é quando você acredita que ou você deve alguma coisa para alguém, ou quando você tem que provar alguma coisa para alguém. E aí a gente tem esses dois pontos. Não, eu vou ganhar muito dinheiro porque eu tenho que comprar um carro, porque eu vou provar para ali pro fulano que ele tá errado, que eu ia ser alguém na vida, que eu ia conseguir enriquecer de alguma forma. Isso é uma dívida relacional. Só que toda dívida relacional é cobrada pelo universo, né? O universo vê que você está cobrando algo, ele cobra de ti, então ele vai retirando. E isso aconteceu muito com uma pessoa que eu conheço, que lá em meados de 2013, cara, ele faturava na média de 4 mil reais por mês, trabalhando 4 horas por dia, e não tinha conta para pagar, sabe, nada. Eu pagava no máximo uma conta de luz, se eu não me engano, naquela época, e ele gastava desenfreadamente. Os 4 mil que ele ganhava, trabalhando 4 horas por dia, não tinha nenhum passarinho para dar água. Não tinha nenhum passarinho para dar água, né? Não tinha responsabilidade financeira, vamos dizer assim. E o dinheiro não ficava, porque ele sempre estava buscando um meio de suprir as necessidades internas, gastando todo aquele dinheiro. Só que aí que entra o problema, porque o problema não é só gastar o que você ganha, é quando você começa a passar além disso. Porque ele tinha cheque especial, por exemplo, porque a conta era de empresa, na época ele trabalhava de CLT, então tinha que abrir uma conta pela empresa. E essa conta pela empresa deu um cheque especial para ele, acho que se não me engano, de 5 mil reais na época. E ele gastava esse cheque especial também. Gastava o cheque especial, gastava o salário e depois ganhou um cartão de crédito. E começou a gastar o cartão de crédito. Jim, com o quê? Hoje eu sei com o que ele gastou, porque depois a gente fez todo um tratamento para poder entender. Mas na época ele não fazia ideia do que estava gastando. Imagina você receber uma grana dessa em 2013, sem ter muitas contas para pagar. Por que o dinheiro não sobra? Por que não guarda? Por que não consegue crescer financeiramente? O que está acontecendo que está travando completamente e fica totalmente descompensado? Gastava com lanche, gastava com roupa, gastava com saídas, ia para rolês com os amigos, né, os amigos errados que tinha, gastava com namorada, com coisas supérfluas para tentar agradar a namorada de certa forma, para se sentir útil de alguma maneira, né, porque se você chega num determinado nível que você começa a perder o seu senso de reconhecimento, você vai começar a gastar dinheiro para tentar falar uma linguagem de amor diferente, que é a linguagem de presentes. Poxa, para ela me amar mais, eu tenho que dar mais presentes para ela. E foi gasto, até que esse cara chegou a 50 mil reais de dívidas, velho. Nossa. 50 mil reais em dívidas. E isso num prazo, se eu não me engano, de 6 meses. Que desespero. E o pior não era nem isso, porque ele era um cara muito acelerado. Hoje não, ele é muito mais tranquilo. Muito mais acelerado, muito mais estressado. Então, todo o dinheiro que chegava até ele tinha que compensar aquela sensação de ansiedade, de estresse com alguma coisa. Pegava o dinheiro, descontava na comida, descontava saindo, roupa, isso e aquilo. E não pode dizer nem que aproveitou a vida. Ele aproveitou, ele pegava o salário dele, gastava, bebia, comia, comprava. Não aproveitou, porque ele não tem nem lembrança de tudo isso que aconteceu e como que ele gastou tanto dinheiro num período tão curto. Que acabou fazendo ele acumular uma dívida muito grande e, tirando tudo isso, começou a trazer um desgosto muito grande, não só para a vida financeira dele, como para outras áreas da vida também. Porque uma vai compensando a outra. Se eu estou com um problema financeiro, isso vai afetar o meu relacionamento. E aí vai afetar a minha saúde. Por quê? Se eu estou com um problema financeiro e eu sou do tipo de pessoa que me preocupo com isso, e ele se preocupava bastante com
o nome dele, né? Ah, meu nome vai pro SPC, não sei o que. Eu morria de medo de nome ir pro SPC. E aí ficava com aquele estresse danado. Estresse aumenta o nível de cortisol. Quando aumenta o nível de Mas cortisol, vai precisar de mais dopamina, não é isso? vai precisar de mais dopamina e além disso vai gerar mais doenças. Tá. Você precisa de fugas emocionais. A maioria das pessoas que tem descompensação financeira e acumulam muitas dívidas, ela está com uma dívida emocional, uma dívida relacional ali atrelada que precisa ser resolvida. E isso, a gente voltando na regressão, muitas das vezes só vai ser resolvida numa regressão. Uma regressão à infância, numa regressão à adolescência que seja. Uma regressão, precisa encontrar o que aconteceu, qual foi o principal gatilho que fez você se sentir dessa forma. E esse rapaz, por exemplo, ele descobriu o que fazia tanto ele buscar a aprovação. Ele queria aprovação, a questão era toda essa. Era relacional. Era relacional. Era como você se sentia ao externo. Ao externo. No caso ele precisava provar que ele seria alguém na vida. E ele queria mostrar para si mesmo de que ele tinha tudo que ele queria naquele momento. Na verdade, o que estava sentindo falta de tudo que estava relacionando, de todo o relacional, né, é pai e mãe na aprovação. Na verdade, na maioria das vezes acaba acontecendo isso. Então, o que aconteceu com ele? Ele começou a ficar louco, né, porque as dívidas chegaram, as dívidas trouxeram estresse. Quanto mais estresse teve, mais ele foi acumulando dívidas, aquilo que a gente foca acaba crescendo, porque o descontrole financeiro não sumiu do dia para a noite. Foi um processo que precisou passar para que ele conseguisse retornar aos patamares financeiros normalizados, chegar no 0 a 0, vamos dizer assim, né? Sair da dívida de 50 mil e chegar nos patamares de 0 a 0 e resolver as suas questões relacionais. Ter que provar para as pessoas que nossa, eu ando com uma roupa bonita, eu pago os negócios mais caros pra mim, pra namorada e não sei o que. Não, e aí acabou sendo o parecer rico sem ser rico. Uhum. No final das contas, isso trouxe um peso muito grande para aquilo que ele estava vivenciando financeiramente. E assim, qual tipo de ferramenta foi utilizada? Foi você que ajudou a resolver? Foi. E qual que é o tipo de ferramenta que foi utilizada para isso? Primeiro ponto é a tomada de consciência. Precisou entender não só das partes técnicas, as partes técnicas financeiras também são importantes, sobre controle financeiro, orçamento, o que entra, quanto está saindo, fazer toda aquela planilhação do financeiro, que é importante. Mas o principal fator foi a tomada de consciência do que ele queria provar, para quem que ele queria provar que ele era bom gastando o tanto que ele estava gastando. Como se ele dissesse para si mesmo, eu não sou merecedor de ficar com esse dinheiro, eu preciso gastar porque eu tenho que provar para alguém alguma coisa. Então ele fez todo um processo de clarificação. Poxa, eu quero entender mais. Por que minha mente está funcionando dessa forma nas questões financeiras? Por que eu não consigo parar de gastar? Por que o dinheiro chega na minha vida e some completamente? Ele precisou ter essa tomada de consciência para ele olhar para o dinheiro e começar a realmente voltar a crescer. Eu acho que a Ana tá quase dormindo. Cochilou, Ana, cochilou. Coloca o fone aí. Tá. Só pela assim, ó, tá igual eu também tô querendo dormir, tá? E isso vai ficar no podcast, não tem problema. Nossa cortadora oficial, gente, acabou de tirar um cochilo aí. Tadinho, ó, o pai dela, gente, fez ela ficar acordada até as 3 da manhã, obrigando ela a trabalhar desenfreadamente, sem ela conseguir nem pregar os olhos. Ela teve que fazer igual o Tom e Jerry, de pegar um palito de fósforo assim, colocar nos olhos para poder ficar fazendo o que o pai dela mandou. Com chicote ainda o nas pai costas, dela, né? o pai dela vulgo Igor Chanotti, tá? Porque aqui é trabalho infantil escravo. Brincadeira, não é não, né? Senão depois tira um corte disso aí e fala que a gente tá escravizando sua filha e fica difícil. Não é? Daqui a pouco tá... Vai, tá doido.
Então, assim, retornando, que agora a Aninha acordou, Bom. a gente fez um processo de clarificação mesmo. Ele começou a ligar os pontos, né? Os porquês. Por que que eu gasto dessa forma? Por que que o dinheiro não fica na minha vida? Por que que todo dinheiro que eu ganho, rapidamente eu quero me livrar dele e eu não consigo fazer com que ele fique comigo? O que está acontecendo dentro de mim, de quem que eu estou cobrando? Há muito disso, né? Quando a gente cobra muito de alguém que não nos deve nada, o universo cobra da gente. Isso vai virar até um corte. Quando a gente cobra algo de alguém que não nos deve nada, porque a gente acha que deve, vou dar um exemplo. Se eu cobro algo do meu pai, é porque eu acho que ele me deve. Só que meu pai não me deve nada. O pai é de ninguém. O universo, ele cobra da gente. Então é como se todo o dinheiro que gastasse era por conta dessa cobrança que eu fazia por outra pessoa. O universo vinha e cobrava de mim, a necessidade de me livrar daquele dinheiro ficava enorme. É isso que a gente clarificou na mente dele. Olha, você está devendo quem? Ou você está cobrando quem? Para você ter que ficar se livrando de dinheiro dessa forma. Porque acaba atraindo toda a energia de escassez para a vida dele. Até o ponto em que ele olhar para a vida dele assim e falar, não, agora as coisas vão ser diferentes. Mas para isso, cara, foi um processo longo, viu? Foi um processo árduo. Que principalmente para ele conseguir pagar a dívida. Que 2000 e poucos, depois ele saiu do emprego que ele ganhava relativamente bem, mas a dívida não saiu dele por muito tempo não. Ficou ali acumulada por uns bons anos. Aí muitas pessoas falavam com ele assim, cara, deixa passar os 5 anos que a dívida vai caducar e você não precisa pagar e seu nome vai estar limpo. Né? Falavam muito isso. Só que a consciência dele dizia o seguinte, mas não é sobre caducar e eu não ter mais dívida, ou não ter meu nome sujo. É sobre como eu me sinto em estar devendo. E a sensação de estar devendo às pessoas, muitas vezes vai atrair mais dívidas também, se você não tomar a consciência de que você deve pagar antes de qualquer coisa. Então, poxa, eu vou pagar minhas dívidas e pronto. Aí, depois de um tempo, é claro, ele conseguiu, através das ferramentas certas, através da clarificação, de entender todo como estava o contexto mental dele em relação às finanças, ele conseguiu ajustar, pagar tudo e dar uma reviravolta na vida dele. Isso lembra também, me deu um insight aqui, porque eu vi esses dias de novo. Eu revi, né? O Round 6. Uhum. E no início do Round 6 ele era um pobre, quebrado, estava devendo todo mundo, ficava pedindo dinheiro emprestado, e sempre com dívida e tal. Ele foi, e vou dar spoiler, mas isso no início do Round 6 a gente já sabe que ele ganha, né? Ele ganha o dinheiro, e ele não mexe no dinheiro, e ele sai pedindo dinheiro emprestado para as pessoas. Quando ele tá com dinheiro lá, ele fica 1 ano, se eu não me engano, 1 ano sem mexer na fortuna. Aí o gerente do banco chama ele e fala com ele, aqui, você tá deixando seu dinheiro parado lá, não tá rendendo nada. E a gente tem umas aplicações aqui para você, se você quiser fazer e tal, render. Aí ele, não, quero deixar o dinheiro lá e tal, não sei o que e tal. Aí o cara tentou convencer ele, não deu certo, ele falou que não. Aí no final ele falou, então tá, beleza. Ele falou, posso te ajudar em alguma coisa? Ele falou, pode, por acaso você tem 10 mil pra minha empresa, tá? Aí o cara do gerente do banco, tenho, claro. Tipo, você é bilionário, eu vou te emprestar de boa. É bizarro, cara. Eu não lembrava dessa parte, não. E eu assisti a série. Pois é, então, assim, ele tinha uma dependência de dever às pessoas. Tinha uma dependência daquela vida. E ele era assim, não porque ele não tinha condições financeiras ou de trabalho de não ficar devendo, mas sim por uma questão psicológica. Exato. E muitas pessoas, a grande maioria, quem está assistindo aí, tem essas necessidades de se livrar do dinheiro e de ter dívidas para suprir as suas próprias necessidades. Só que isso inconscientemente, né? Todo subconsciente está criando o sistema ali daquilo que está acontecendo. Conscientemente a pessoa está desesperada.
cara, eu tenho que pagar minhas dívidas, eu tô devendo. Meu Deus do céu, Senhor, me ajuda a trazer dinheiro, me ajuda a pagar as contas e não sei o que. Desesperada conscientemente. Igual o rapaz. Ele falava comigo, eu falava, Jim, cara, eu tô devendo 50 mil. Todo dia me liga aqui, ó. Eu recebo ligação falando, ó, senhor, vamos pagar. E não sei o que, a gente dá uma parcela. E eu não tenho dinheiro nenhum para poder pagar, mas isso vai trazendo ânsia dentro de mim. Aí o que acontecia muitas vezes? Às vezes ele ganhava uma grana, né? Razoável, vamos colocar lá. Ele arrumou outro emprego, ganhava 2.500 nesse outro emprego. E ganhava o salário dele, ao invés dele organizar para acabar com a dívida, por exemplo, ele gastava. Porra, eu já tô devendo mesmo, tô estressado, não sei o que. Vou lá, gasto o dinheiro todo. Investe em algumas coisas. E quando você está nesse estado, parece que tudo que você investe começa a dar errado. Eu lembro que nessa mesma época que ele entrou nesse outro emprego, que ele ganhava 2.500 por mês, não era nem emprego, era estágio. 2.500 por mês, ele conheceu uma empresa que passou uma propaganda no Ratinho. Na época ainda assistia TV. Passou um comercial no Ratinho, ele me mandou esse comercial e falou assim, olha, essa empresa aqui, ó, nova no Brasil, você faz um investimento de R$ 2.800, você ganha um kit de não sei o que, e aí você indica seus amigos, você vai ganhando, isso é indicação. Não é R&D, tá, gente? Eu pensei no Jequiti. Não era Jequiti, porque Jequiti não tem Nem essa tinha questão. também, Tinha, não. na época. Era uma empresa que chamava Multiclick Brasil. E tinha um dos apresentadores que estava no Ratinho, que é aquele Ricardo, não sei das quantas, que estava fazendo a propaganda junto com o presidente da Multiclick Brasil. E ele me mostrou, falou, Jim, eu investi, cara, eu comprei aqui o kit, R$ 2.800, agora eu posso vender esses produtos aqui que está no site deles, esses produtos eu ganho uma comissão de 30%, se eu vender, então assim, eu vou ter meu salário agora onde eu estou trabalhando, lá no estágio, vou poder ficar de tarde aqui trabalhando isso aqui, vendendo os produtos, e todo mundo que eu indicar eu ganho, sei lá quanto que era a comissão, não vou lembrar agora, mas ganhava uma comissão, porque era estilo de pirâmide. Aí eu falei com ele, cara, isso daí é bem perigoso, né, se for olhar por esse lado, mas é batata. Quando você está com questões financeiras mal resolvidas, principalmente na mente emocional, está com dívidas emocionais e dívidas relacionais, tudo que você fizer vai dar errado. Tudo que fizer vai dar errado. E aí passou, cara, não passou acho que uma semana. Uma semana caiu a Multiclick Brasil. Isso na semana que ele entrou, né? Porque ele tinha mais tempo. Caiu. Era uma pirâmide financeira. Sim. Ele não conseguiu colocar nenhuma pessoa. Os 2.800 dele evaporou. Virou mágica. O presidente dessa Multiclick Brasil fugiu do Brasil com muita grana, né? Só achei assim, para você ver que nem a televisão, vamos dizer assim, a televisão não tem nada que presta na maioria das vezes, mas ele confiou em algo que estava num programa que era de respeito pelo brasileiro, que era o programa do Ratinho, por exemplo. Sim. E aí ele fez o investimento e quando foi ver, o presidente da Multiclick Brasil fugindo do Brasil, cheio da grana, todos os afiliados se ferrando, e ele falou assim, Jim, cara, eu gastei meu salário todo, por que está acontecendo de novo? Eu já estou com dívidas aqui, e aí as coisas não acontecem e tal. E é tão bizarro, cara, que nessa mesma época, não vou lembrar ao certo a linha do tempo aqui, mas eu lembro de tudo que a gente conversou nessa mesma época. Nessa mesma época, ele acabou ganhando um processo em cima de uma outra empresa que ele trabalhou, que demorou um pouco para sair esse processo, mas eu sei que ele ganhou na faixa de 22, 25 mil, né, nesse mesmo ano. 25 mil daria para fazer muitas coisas. Se você virar para ele, chegar para ele e perguntar assim, e aí, cara, você lembra o que você fez com os 25 mil que você ganhou em cima daquela empresa por conta de um processo de trabalhista? É um processo de que eles não estavam pagando o jeito certo e não pagavam insalubridade, um monte de coisa. E ele acabou ganhando dinheiro. Ele vai falar para você, cara, a única coisa que eu sei que eu fiz foi uma viagem para Porto Seguro. O resto eu não faço ideia do que aconteceu. E com certeza ele não gastou os 25 mil nessa viagem para Porto Seguro. Se ele tiver gastado, sei lá, 4, 5, é muito. A menos que ele tivesse ido para festas mirabolantes, pagado, como é que chama? Whisky,
Black Label pra todo mundo que tivesse na balada, tá doido. Então, assim, não ia ter acabado. Mas se você virar pra ele e perguntar o que você fez com 25 mil que você ganhou num processo trabalhista, ele vai virar pra você, não faço ideia. Só sei que eu fui para Porto Seguro e eu acho que na época ele comprou um celular novo. E foi as únicas coisas que ele vai conseguir lembrar que foi o que ele me contou. Então, assim, primeiro ponto, acumulou um tanto de dívidas ganhando bem, começou a trabalhar ganhando menos, continuou gastando da mesma forma e entrando só em furadas, e aí ainda ganha uma bolada de 25 mil reais e não faz ideia do que fez com o dinheiro. É o que acontece com a maioria dos brasileiros. Olha para o dinheiro assim, ó, e parece que o sistema SARA, lá da neurociência, ele exclui o dinheiro assim da vida da pessoa. Então é como se entrasse numa mão e pegasse, fizesse assim, ó, sem olhar. Né? Tô entregando. Tá chegando dinheiro, eu tô distribuindo. Tô igual o Silvio Santos. Deixa eu distribuir aqui, ó. Oi. Escorregava, né? Escorregava. Não, nem via, cara. É como se pegasse aqui, ó. Oi, quem quer dinheiro? Entregasse dinheiro para todo canto que tivesse à sua frente. Por quê? Porque tava com dívidas emocionais, dívidas relacionais, que não conseguia suprir porque não tinha clareza o suficiente para poder trabalhar em cima daquilo. E hoje está tudo certo? Hoje está tudo certo. Mas ele passou por um processo, né? Ele aceitou que estava tudo errado na vida dele, porque o primeiro ponto para uma pessoa mudar a vida financeira é entender que as coisas estão erradas, é olhar para a vida e falar assim: caramba, não sobra dinheiro, ou eu ganho pouco, ou eu não consigo crescer financeiramente, tem alguma coisa de errado, e a coisa de errado é comigo. Não é com o sistema, não posso ficar culpando o governo, culpando o meu patrão, culpando o meu sócio. Não, primeira coisa, tem alguma coisa de errado comigo. Deixa eu ver o que está de errado comigo financeiramente para que eu possa crescer. Quando ele fez isso, cara, foi só crescimento. E você acha que tem um ponto de inflexão, uma virada de chave, algo que... Tem, com certeza. Dá um estalo assim na mente? Cara, eu acredito que quando chega num ponto de realmente doer, né, porque a nossa mente ela trabalha sempre nos picos de alto impacto emocional. Para a nossa mente ter uma grande transformação na nossa vida, rápida, ela precisa de um alto impacto emocional. Enquanto não há um alto impacto emocional, ela sempre vai buscando as referências, que é o viés de confirmação, para fazer aquilo que está fazendo. Um exemplo, né, que esse cara, uma das coisas que nós trabalhamos muito, ele viu o pai gastando muito dinheiro à toa. Inconscientemente, na mente dele, viés de confirmação, como que eu devo me comportar com o dinheiro? Gastando. Então, todo o dinheiro que chegava, ele gastava, porque o viés da confirmação dele buscava o referencial que ele tinha em relação a como que homens se relacionavam com o dinheiro. Só que chega num ponto que a dor se torna insuportável. E eu espero que você que esteja assistindo aí, não espere que a dor fique dessa forma para que você tome uma atitude para mudar, não. Tome consciência enquanto as coisas ainda estão leves, porque senão vai piorar. Porque ficar só com 50 mil em dívidas foi o básico do básico. Ele chegou a entrar em depressão em um determinado momento de querer vazar desse mundo. Entende? E foi o fundo do poço. De falar assim, não faz mais sentido. Cara, eu não consigo prosperar financeiramente. Meus relacionamentos estão dando tudo errado. A minha saúde tá um caos. Não estava treinando na academia, não estava correndo, só sentia dores no corpo. Chegou assim, ó, lá embaixo. Aí chega nesse determinado momento, ali é um ponto de inflexão. Só que nesse ponto de inflexão precisa da sabedoria para poder tomar a decisão, porque ponto de inflexão são dois caminhos sempre, né? Eu chego numa encruzilhada, e nessa encruzilhada ali você vai ter que tomar uma decisão de qual caminho seguir. Poxa, qual que eu vou seguir? Eu vou continuar nessa dor, ou chegar até o pior, né? Que eu espero que se você estiver assistindo não seja o caso, ou eu vou mudar a partir daqui porque realmente está doendo muito em mim. Então quando a pessoa chega num nível do fundo do poço, né? O fundo do poço é ótimo que você consegue olhar para cima. Ela toma consciência daquilo que precisa mudar e toma vontade para mudar. A vontade surge até que essa situação ela não se resolva, ela vai gerar uma emoção muito forte dentro de você para gerar um desconforto que vai ser muito maior do que o prazer de comprar. Ou seja, ele sentia prazer em comprar,
Só que chegou num ponto em que todo prazer em comprar gerava muito mais dor a ele por tudo que ele estava vivenciando. Aí sim, ele teve o ponto de inflexão de falar, não, vou precisar mudar minha vida a partir de agora, porque senão eu vou viver de forma medíocre. Isso se não ficar dependendo da minha mãe o tempo inteiro. Pensava muito assim, vou ficar dependendo da minha mãe, vou virar mendigo, que tipo de vida que eu vou ter? Eu sonho em casar, o que eu vou fazer? Esses pensamentos começaram a vir. E esses pensamentos desencadearam uma emoção muito forte de querer mudança. Isso que mudou todo o conceito financeiro dele a partir dali, né? Legal. Bacana essa história. Pois é, cara. Pois é, uma história legalzinha. E dá um recado aí pro povo de casa, o que eles têm que fazer para... Cara, o primeiro ponto que essas pessoas precisam entender, né, até mesmo para não ficar se prendendo muito a esses gastos financeiros e se envolvendo em dívidas, é meio que uma abertura para todos vocês aqui, tá? Porque esse cara dessa história que eu contei aqui, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O Roberto Carlos. Era eu que me afundei em dívidas, era eu que estava com dívidas emocionais, dívidas relacionais. Fui eu que entrei em uma pirâmide e fui enganado, assim como dezenas de milhões de brasileiros são enganados o tempo inteiro por essas pirâmides financeiras. Mas eu fui só uma vez, tá? Tem gente que ainda continua achando que vai achar o pote do ouro nesses lugares e acabam se lascando. Era eu que tinha dívida, era eu que tinha os problemas emocionais, era eu que estava com problema de relacionamento e era eu que ficava tentando suprir todas as minhas necessidades internas emocionais gastando dinheiro. Então o recado é, entenda como funciona a sua mente financeira. A parte de todas as programações financeiras que você tem, elas têm ali como se fossem botõezinhos, onde você liga e desliga algumas coisas e algumas outras você programa de novo. Você tem a capacidade de colocar uma nova programação, de hackear a riqueza dentro da sua mente, por exemplo, que se você quiser, se você realmente desejar, você vai sair desse limbo que eu saí. Porque hoje eu prospero financeiramente de uma forma que eu nunca prosperaria se eu não tivesse resolvido minhas dívidas emocionais, relacionais e hackeado a minha mente para a riqueza mesmo. Né? O canal se chama Hackeando a Mente até por isso. A gente hackeia a mente o tempo todo. É um programa, é um computador gigante onde a gente toma as decisões do que fazer. Então, assim, busque esse conhecimento para você, para que você possa tomar mais clareza e ter um direcionamento do que tem que ser feito. Aí dessa forma, as suas finanças vão prosperar junto contigo pelo seu merecimento e porque a sua autoimagem vai estar ajustada. Inclusive a gente tem um e-book, né? Tem. Você tem um e-book que fala sobre isso, né? E, inclusive ele se chama Hackeando a Riqueza. Hackeando a Riqueza. Vamos deixar no link? Link na descrição, tá ele aí, tá para você poder adquirir. Apenas 27 reais esse e-book. Você vai receber ele em PDF, em áudio, né, mas o áudio eu vou gravar ainda, lendo ele, comentando ele para você, alguns pontos. E ali vão ter exercícios para você poder fazer, para ter essa clareza financeira na sua mente e poder mudar muitas das coisas que estão erradas, né, de adquirir dívidas, de ficar nesse descontrole financeiro que é puramente emocional. Então vai ter um áudio de leitura comentada, né? Além de ler o livro todo, vai ter comentários por R$27. Por R$27. Ó, aproveitem. Isso então. Não paga nem minha hora hoje em dia, tá, gente? Não paga nem um minuto seu. Não, e eu vou ter que parar mais ou menos umas 2 horas para ler o e-book que eu escrevi para poder editar e comentar em cima dele para poder entregar o áudio para você. Então, assim, são umas 2, 3 horas só para eu fazer a leitura comentada. Não é? Então, R$27. Um minuto seu paga, R$27, um minuto seu paga. Mas a hora que eu tô dizendo. Tipo, isso é incomparável, né? É isso aí. Uma hora, quanto que tá a hora de terapia? Tá R$900 hoje. Então, R$27 é tipo quase um minuto mesmo, né? Então aproveita, você que tá aí. Toca no link aqui embaixo na descrição desse vídeo e adquira o seu e-book aí, Hackeando a Riqueza, né? Hackeando a Riqueza. Hackeando a Riqueza. Imperdível por R$27. Se você clicar hoje,
Não sei quando você tá vendo esse podcast, espero que seja Que hoje. ainda seja que R$27, né? Porque com certeza, gente, a gente vai aumentar o preço logo, logo. Se você tá na semana que a gente lançou o vídeo aqui, com certeza vai ser R$27 para ficar tranquilo. Só tocar e garantir o seu e-book aí, Hackeando a Riqueza. É isso aí. Beleza. Podemos fechar? Fechou? Fechou de hoje. Tá ótimo. Mas, legal, bacana a história aí. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, marca o sininho aí para receber as notificações. Que mais? Deixa o like para ficar muito likecudo. Deixa o like para ficar bem likecudo o vídeo, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece e deixa aí nos comentários. Se você não comentou aí no início do podcast, comenta agora aí, já escreve, faz 3 comentários. Cada pessoa vai fazer 3 comentários aí. Massa? Isso aí, fechou. Isso aí, e compra o e-book. Toca no link e garanta o seu. Beleza? Isso aí, pega o sinal e tchau. Tchau. Valeu.